e vamos ler a palavra de Deus no preciosíssimo Evangelho de João, nessa jornada tão abençoada que tem sido estudar João. Temos sido muito edificados. Estou muito feliz pelo número de irmãos na comunidade. Está muito bonita a igreja. João capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre o milagre mais bem detalhado da Escritura. Os 4 evangelistas falaram deste milagre. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam estes: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pai bendito, estamos na Tua presença, pedimos-te a Tua graça, Tua misericórdia, Tua vida sobre nós. Que esta noite, ó Deus, mais uma vez, a Tua voz ecoe nos 4 cantos deste templo. Possamos ser edificados, inundados por Tua presença. Faz assim, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Queridos, esse lago de Tiberíades era um lago muito conhecido nos tempos bíblicos. É o mesmo lago de Genezaré e é o mesmo mar da Galileia. Seu nome original é Mar da Galileia, embora seja um lago de água doce. A questão é que ele possui 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, e por ser tão extenso, recebe o nome de mar. Recebe também o nome de Lago de Tiberíades porque está numa cidade que tem o nome de Tiberíades. Esta cidade foi um presente que Herodes Antipas deu a Tibério César, querendo encontrar espaço para cumprir o seu sonho de ser o governante único da Judéia. Herodes Antipas deu de presente, ou colocou numa cidade, o nome de Tibério César, o imperador de sua época, com objetivos políticos e desejando galgar lugares mais elevados. Não demorou muito para o lago de Genezaré receber o nome também de Lago de Tiberíades, porque estava na cidade de Tiberíades. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar que esse dia foi um dos dias mais difíceis do ministério de Jesus. Muito cedo Jesus começa a curar os enfermos. Muito cedo do dia, Jesus começa
a expulsar os demônios, a libertar os oprimidos, a trazer palavra de graça, de refrigério para as multidões que eles seguiam. Quando chega no início da tarde, Jesus recebe uma notícia muito difícil. Nesse dia, Jesus recebe a notícia que o seu amigo João Batista foi decapitado. A notícia chega até Jesus. E quando a notícia chega até Jesus, havia uma grande multidão. Jesus continua atendendo às necessidades dessa multidão, e eles não têm tempo para comer, para se alimentar. Já no crepúsculo da tarde, Jesus então conduz os seus discípulos numa embarcação para a cidade de Betsaida. Quando chegassem em Betsaida, o propósito de Jesus era descansar em Betsaida. Mas a multidão, sabendo que Jesus estava em Betsaida, que se aproximava o dia da Páscoa, e a cidade já estava apinhada de gente querendo ver os milagres de Jesus, quando o barco para do outro lado do lago, tinha outra multidão lá. O propósito de Jesus era descansar, mas havia uma multidão sedenta querendo ouvir Jesus. E a Escritura diz que Jesus muda novamente a agenda para atender a necessidade da multidão. Diz a Escritura que Jesus olha para a multidão e sente compaixão. A palavra compaixão é a mesma palavra que misericórdia. A palavra misericórdia é derivada do termo miserere cardia. É quando você se lembra de um coração miserável. Compaixão é você ter paixão com. É você olhar para alguém e dizer assim: o teu problema não tem absolutamente nada a ver comigo, mas eu quero assumir a tua dor, e eu quero que você assuma o meu sorriso. Eu quero substituir a minha paz pela tua tribulação. Eu quero substituir a minha alegria pela tua dor. Eu quero que você guarde o seu sorriso, porque eu vou passar com as minhas lágrimas. E se você guardar o seu sorriso por um tempo e me acolher com as minhas lágrimas, nós dois teremos capacidade de sorrir juntos. Isso é compaixão. Diz a Bíblia que Jesus olha para a multidão e sente compaixão, misericórdia daquela multidão. Agora imaginem os irmãos, discípulos famintos, Cristo, Jesus, faminto, e uma multidão faminta. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nesse tempo não tinha televisão, então era muito menino. Vamos fazer um cálculo mínimo aí, de que haviam pelo menos 2 crianças por cada homem. Já fecha 15.000, né, irmão? E se as esposas tivessem? É gente demais, né, irmão? Muita gente. A Escritura conta apenas 5 homens. Então, vamos trabalhar aí na perspectiva de 12.000 pessoas aproximadamente. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe era de Betsaida. Lá no capítulo 1, versículo 44, é interessante esses detalhes da Bíblia, né? Jesus pergunta para ele, porque ele morava no lugar. Aí Jesus diz assim: deixa eu te fazer uma pergunta, tu conhece as padarias daqui? Onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente? Aí a Bíblia diz assim: Jesus perguntou apenas para experimentar Filipe. Ele já sabia o que iria fazer. É lindo demais, não é não? Isso é extraordinário. Ele diz assim: Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Aí Filipe diz assim, Filipe é um camarada extremamente racional, lógico, consciente. Filipe diz assim: Senhor, nós temos primeiro um problema industrial. Não tem como produzir pão para tanta gente em tão pouco tempo. Primeiro problema é industrial. Segundo é um problema logístico. Como é que a gente vai trazer 10.000 ou 12.000 pães para que cada um receba só um pouquinho? E terceiro é um problema econômico. Para a gente comprar tanto pão, nós tínhamos que ter 800 denários. A minha tradução usou a expressão 800 dinheiros. Mas o denário, um denário, era o que se pagava a um trabalhador depois de um dia de trabalho. 200 denários daria para 200 dias de trabalho. Filipe estava dizendo: Senhor, eu preciso ter 6 meses de salário, mais ou menos 6.000 reais. E como Judas é o tesoureiro, não sobra, Senhor. Jesus era tão apegado no dinheiro que colocou Judas para ser tesoureiro, né? Não tem dinheiro.
Então, problema industrial, não dá para fazer. Problema logístico, não tem como transferir. Tem como chegar, não dá para distribuir isso. E problema econômico, não tem dinheiro. Filipe não é pessimista não, Filipe é realista. É realista. Tem gente que olha para Filipe e critica, que é um homem sem fé, que é um homem... Gente, Filipe é realista. E eu observo que Jesus não disse assim: Filipe, você acredita que eu posso fazer um milagre? Não foi essa a pergunta que Jesus fez, não. A pergunta que Jesus fez foi a seguinte: Filipe, onde compraremos pão? Ele estava respondendo de forma lógica e racional. E aí Jesus resolve os 3 problemas. Você sabe como é que ele resolve o problema industrial? Diz a Bíblia que havia ali um rapaz. Os outros evangelhos chamam de menino, mas João é mais detalhado, mais cuidadoso. João disse que era um rapaz. André encontra um rapaz em meio à multidão. E diz a Bíblia que esse rapaz tinha 5 pães de cevada. Diga comigo, 5 pães e 2 peixinhos. João é tão extraordinário que João usa o termo grego para peixe pequeno, porque eram peixes secos que permaneciam untados com azeite. Você não comia peixe fresco, a não ser que você fosse muito rico. Eles pegavam as pescadas lá do lago, que havia em abundância. Aqueles peixinhos pescados do lago, colocavam para secar, e aí eles comiam. Aquela criança era uma criança muito pobre. E por que ela era muito pobre? Porque ela tinha pão de cevada, não era pão de trigo. Pão de cevada, irmãos, era um pão que ou era utilizado para os animais, ou era utilizado para pessoas em extrema pobreza. Ninguém comia pão de cevada se tivesse condições financeiras melhores. Então aquela criança era uma criancinha muito pobre, ela tinha pão de cevada. Pastor, como é que você sabe disso? Na Mishnah, que é um texto judaico, existe um capítulo na Mishnah, da cultura judaica, que ensina o seguinte: se uma mulher cometer adultério, ela precisa oferecer a oferta de farinha de cevada. E aí na Mishnah diz assim: porque a cevada é o alimento das bestas, dos animais. E como ela cometeu o adultério, em Israel o adultério é o pecado da bestialidade. Então a oferta tem que ser de cevada. Olha que interessante. Então era uma comida específica para os animais. Somente pessoas muito pobres comiam pão de cevada. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus pega o pão de cevada, levanta e dá graças. Pastor, como é que Jesus resolve o problema industrial? Dando graças com aquilo que tem. Isso é um princípio extraordinário. Porque hoje você murmurou, porque não tinha na mesa o que você desejava comer. Aí hoje à noite, o Senhor tem um encontro contigo e diz assim: pode ser pão de trigo, ou pode ser pão de cevada, ou pode ser ausência de pão. Dê graças por aquilo que você já tem. Dê graças por aquilo que o Senhor já te entregou. Dê graças por aquilo que o Senhor já providenciou na sua vida. Dê graças. Glorifique ao Senhor, porque Ele tem providenciado tudo o que é necessário para a sua vida e para a sua casa. Isso é extraordinário. Jesus está dando graças por algo que alguns reclamariam. Jesus está utilizando um pão inferior e está dizendo: Senhor, ele pode ser inferior, mas é o que temos para hoje. Se é o que temos para hoje, eu quero te glorificar, Senhor, pela refeição que está posta sobre a minha mesa. Quero te celebrar, Senhor. Eu quero te adorar pela refeição que está posta sobre a mesa. É muito comum na adolescência, quando ainda não temos experiência de vida, a mãe colocar a comida e a gente sentar e dizer: de novo, mãe, não aguento mais frango. Quem foi o pai que nunca ouviu isso? Pai de adolescente: mãe, não aguento mais. Já vai sair um pinto correndo aqui em casa, porque a senhora vai criar dentro de casa, que todo dia é frango, eu não aguento mais. E aí
Senhor Jesus está nos ensinando um princípio importantíssimo nesta noite. Nós precisamos ter a capacidade de perceber o amor de Deus, até quando tudo não vai bem. Se a mesa está posta, bendito seja o nome do Senhor. Inclusive eu queria agradecer aos irmãos que oraram. A minha irmã fez uma cirurgia e passa bem, a cirurgia foi uma bênção. Ela está lá em casa se recuperando. Uma cirurgia que começou às 7 horas da manhã e terminou às 5 horas da tarde, não foi, filha? De 7 da manhã às 5 da tarde. Os irmãos imaginem o tempo dessa cirurgia. Ela ficou desacordada até meia-noite. E ela está lá em casa comendo um franguinho desfiado com arroz. Sabe por quê? Porque tem que comer frango desfiado com arroz. E aí, ela não pode comer outra coisa, porque ela está no pós-operatório. E no pós-operatório tem que ser frango desfiado com arroz. Existirão momentos da vida que a gente não pode comer determinada coisa. Mas se a gente não pode comer determinada coisa, a gente vai reclamar e murmurar por isso? Ela está viva. Uma cirurgia delicadíssima. Ela está comendo frango e adorando a Jesus lá em casa. Que ela podia não ter despertado da cirurgia delicada que fez, mas o Senhor trouxe vida. Se ela tiver que comer frango até morrer, ela vai comer frango dizendo: bendito seja o Senhor que me deu o livramento e me deu o escape. Bendito seja o nome do Senhor. E assim a gente vai vivendo. Isso é um princípio. Jesus nos ensina isso. Você sabe como é que Jesus resolve o problema logístico? Ele manda todo mundo sentar em grupos de 50. Se você ler Lucas, você vai ver isso. Eram 5.000 homens. Eram aproximadamente 12.000 pessoas. Jesus manda sentar em grupos de 50. Porque uma pessoa entre 5.000 é uma ilha perdida. Mas uma pessoa no grupo de 50 é alguém que faz parte de uma comunidade. E Jesus pega a multidão e diz: a solução para vocês é se transformar em comunidade. Porque se vocês forem uma multidão, cada um vai olhar para si. Mas se vocês forem uma comunidade, cada um vai olhar para o outro. Bendito seja o nome de Jesus. E você sabe qual é a ordem de Jesus? Sentem. Irmão, imagine esse pão saindo das mãos de Jesus, que o forno que Deus usou foi a mão de Jesus. Você imagine esse pão saindo e aqueles homens em pé. Imagine o tamanho da tribulação que não ia ser. O povo querendo tomar. Aí Jesus diz assim: sente, vai chegar na sua mão. Isso é uma palavra de Deus para algumas pessoas que estão aqui. Sente, descansa o seu coração. Deus vai fazer chegar na sua mão, meu irmão. Deus vai fazer chegar na sua mão, minha irmã. Sente, descanse. Você está atribulada, a causa não se resolve. Sente nessa noite. Deus vai fazer chegar na tua mão, para a glória do nome dEle. Agora a gente tem que aprender a sentar e descansar. Aprender a sentar e descansar. E aí ele resolve o segundo problema logístico com organização. E o terceiro problema econômico, irmãos, é lindo demais como ele resolve. Você sabe como é que ele resolve? Usando um menino, um jovem. E aí Jesus está trazendo-nos um grito de ensino nesta noite. Quando Jesus usa um jovem encontrado por André para alimentar uma grande multidão, Jesus está dizendo: igreja de expedicionários, eu usei apenas uma pessoa para alimentar uma multidão. Não há nada mais contraditório do que uma multidão de pessoas abençoadas e alimentadas permitir que outras pernoitem com os estômagos vazios. Jesus está dizendo: uma pessoa foi suficiente para uma multidão. Eu espero, igreja,
que vocês, enquanto multidão, sejam suficientes para algumas pessoas que estão precisando. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Deus deseja usar a sua vida. Deus deseja abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que a nossa missão e a nossa responsabilidade não é multiplicar pão, não é multiplicar peixe. A nossa missão e a nossa responsabilidade é entregar nas mãos de Jesus o que temos. E o Senhor Jesus é quem multiplica. Agora, depois que Ele multiplica, Ele conta com a igreja para distribuir. Bendito seja o nome de Jesus. Ele resolve o problema econômico usando um lanche. Pastor, como é que pode? Não pode. Mas Jesus usa o improvável para fazer o impossível. Um lanche é um improvável para duas pessoas. Jesus usa um lanche improvável para duas pessoas para fazer o impossível para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O inexplicável. Ele consegue transformar um lanche em um banquete. Você não deu glória a Deus porque não quis, mas que Ele tem poder para fazer isso, Ele tem. Então, Ele não precisa de muita coisa. E sabe o que é impressionante olhar para esse texto? Porque o Filipe olhou para o Senhor e disse: racionalmente, não tem jeito. Observando a partir dos óculos da lógica, é melhor desistir, Senhor. Solução, Filipe: despede o povo. Essa solução não cabe no coração amoroso de Jesus. Ninguém que vem a Jesus com necessidade volta da mesma forma. Despede o povo, Senhor. Solução humana: tem que comprar, mas não tem dinheiro. Então despede. A solução divina é diferente. Você sabe o que acontece? Dentre os apóstolos tinha um chamado André. Esse André tem um ministério lindo. Eu admiro demais o André. A Bíblia fala bem pouquinho do André. Inclusive as 2 vezes que a Bíblia fala dele, ele está levando gente para Jesus. A primeira foi Pedro. Você pode dizer assim: André é um apóstolo assim, aparentemente não tão significante. É não? Se não fosse Pedro, ninguém tinha o Evangelho de Marcos. Porque foi Marcos quem ditou, Pedro quem ditou para Marcos escrever. O pastor dos apóstolos, que foi Pedro, pastor dos apóstolos, veio a Jesus por causa de André. O ministério de André, irmãos, era encontrar gente e levar a Jesus. Havia uma multidão enorme. De repente um André encontra um rapaz. E aí o João disse que era um jovem que portava 5 pães e 2 peixinhos. O André traz esse jovem à presença de Jesus e diz: encontrei um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? Você sabe quem é o André, irmãos? O André é alguém que tem a capacidade de olhar para aquelas pessoas que ninguém mais olha e ver potencial de milagre naquela pessoa. Um dia um pastor chegou para mim e disse: pastor Danilson, por que quando o senhor está dirigindo a igreja, geralmente a igreja que o senhor está dirigindo tem muitos jovens, os jovens se aproximam? Eu disse assim: eu acho que é porque eu tenho o ministério do André. Aí disse: qual é o ministério do André? O ministério do André é não desprezar o pão e o peixe que está na mão do jovem. Pastor, mas é inexperiente, é ainda muito adolescente, é ainda muito jovem. Mas Deus pode levantar para alimentar uma multidão. Eu estava lendo há uns dias atrás William Barclay, ou Barclay, né? William Barclay, ele escreveu que um professor alemão, todas as vezes que entrava na sala, ele tinha um costume, ele ensinava a adolescentes e jovens, e todas as vezes que entrava na sala, ele tinha um costume de tirar um chapéu e reverenciar os adolescentes e os jovens. E ele era um professor muito experiente. E aí ele então ensinava os seus alunos, era teologia, era um mestre de teologia. E aí toda a vida que ele entrava, ele tinha esse ritual: ele ia à frente e ele reverenciava os seus alunos.
E aí um dia um aluno perguntou: professor, por que o senhor sempre nos reverencia quando o senhor entra? E o senhor faz isso todos os anos, com todas as salas. Por que o senhor sempre faz isso? Ele disse: porque eu não sei. De repente eu posso estar diante de alguém que vai mudar a situação do mundo. E eu respeito vocês, porque vocês estão em construção. E eu sei que Deus pode usar vocês. Eu sei que dentre vocês pode estar alguém que mudará a situação do mundo. Anos mais tarde, Martinho Lutero, enquanto pregava, dizia assim: o meu professor de teologia nos reverenciava, e ele profeticamente dizia que dali podia sair alguém para mudar. Martinho Lutero mudou, viu, irmãos? No ano de 1517, ele pregou na porta de Wittenberg as 95 teses. E eu quero dizer para os irmãos que a gente está aqui porque Deus usou Martinho Lutero. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Então, quando você olhar para um jovem, não despreze. Quando você olhar para um adolescente, não despreze. Quando você olhar para uma criança, não despreze. Tem potencial de milagres. Deus precisa levantar jovem com pão e peixe, mas há uma necessidade maior de Deus encontrar coração de André neste lugar. Gente que seja capaz de não desprezar, gente que seja capaz de acreditar e dizer: eu acredito em você e vou te ajudar para que tu sejas instrumento de Deus nesse lugar. Que Deus levante muitos Andrés e que nós sejamos capazes de perceber potenciais de milagres na vida das pessoas. Porque é muito comum você olhar e dizer assim: está aprendendo, é muito verdinho. Mas o nosso Deus é diferente, irmãos. Quando a família estava displicente e descuidada, um menino chamado Abel estava adorando e Deus estava recebendo. Quando ninguém ouvia a voz de Deus e o sacerdote estava letárgico, sem saber o que era a voz de Deus, e não se importava nem com a vida pecaminosa dos seus filhos, Deus estava falando com o menino por 3 vezes, e na 4ª vez ele estava dizendo: fala, Senhor, que o teu servo está aqui para te ouvir. Quando Judá, aprisionado em seus próprios pecados, adorando os Baalins, os Baal-Ecrons e os Baal-Zebudes, Deus levantou um menino de 8 anos chamado Josias, e por 31 anos ele reinou sobre Judá e trouxe sobre aquela nação a graça de Deus. Quando o povo todo estava temendo um gigante, Deus pegou um menino chamado Davi e disse: menino, vai lá, porque tu tem o principal, que é a coragem para realizar. Ele olha para o gigante e diz: tu vens a mim com espada e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glórias sejam dadas a Jesus. Não despreze o dia das coisas pequenas. Pastor, mas tem algum outro menino que Jesus usou? Tem. E você só está aqui porque Deus usou um menino. E o profeta Isaías disse: eis que um menino nos nasceu. Glória a Jesus. E um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem veio aqui para adorar o menino da manjedoura? Quem veio aqui para adorar o Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor? Glória a Jesus. Você sabia que a pessoa que está do seu lado tem potencial de milagre para mudar a história de muita gente? Não, pastor, mas a pessoa que está do meu lado já tem 80 anos, mas se está viva é porque Deus ainda vai usar. Glória a Jesus. Todo crente que está aqui nessa noite tem pães e peixes. Ninguém é pobre o suficiente que não tenha peixe seco e pão de cevada. E o texto já nos prova que Deus não precisa do nosso equilíbrio financeiro. O que sustenta essa igreja não é oferta de político. O que sustenta essa igreja é a moeda da viúva, junto com a cédula daquele que pode abençoar mais. E Deus vai cuidando do seu povo e da sua comunidade, e o evangelho vai sendo propagado. Reunião de ministério foi apresentado dos projetos sociais da igreja. Você sabe quantos jovens e adolescentes nós estamos cuidando nessa cidade? Formalmente, 3.719 jovens e adolescentes. Essa igreja está cuidando. Crianças, jovens e adolescentes. Nós temos um projeto com 280 crianças. Nós somos uma comunidade que tem uma atividade social extraordinária. Você sabe por quê, irmãos? Porque as igrejas grandes, como esta comunidade,
recolhe dízimos e ofertas para abençoar os projetos, e as igrejas pequenas vão recebendo graça de Deus, e Deus vai fazendo multiplicar, e como uma rede de amor, a presença de Deus vai atingindo os bairros de Fortaleza, e a graça de Deus vai se expandindo nesse lugar. É assim que acontece no reino de Deus. Ontem nós tivemos ali na Lagoa do Apaia 2, empossando o irmão Daniel, festa linda. Queria agradecer a Deus pelos irmãos que foram. Foi uma festa linda. E a gente, para entrar, irmãos, entrando naquela ruelazinha assim, apertadinha, e eu tão alegre, vendo a graça de Deus. E aí quando a gente chegou na cidade, quando a gente chegou na comunidade, na congregação, aí eu disse: olha aí o luzeiro de Jesus. Olha o luzeiro de Jesus. Irmão, a Assembleia de Deus tem em todo lugar, pode faltar hospital. Quem conhece a Amazônia aqui sabe disso. Você pega a embarcação, anda dias e dias. Quando você deve ter a tribo indígena, Assembleia de Deus. Está lá. E eu digo para os irmãos: a igreja é mais importante que uma escola, viu? Pastor, a escola não é importante, não muito. A educação é que muda a vida. Escola é muito importante, mas a igreja é mais. Porque a escola ensina sobre matemática e português. A igreja ensina sobre o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, né? E nem desceu ao coração do homem. Bendito seja o nome de Jesus. O hospital cura algumas enfermidades, mas às vezes entra doente e vai em óbito. Aqui você entra morto e sai vivo, para a glória do nome de Jesus. Não é assim? Então, celebre a Deus, porque estamos numa igreja, bendizendo a Jesus, numa comunidade. E aí a palavra de Deus é: sentem-se e descansem, porque vai chegar nas suas mãos. Se você continuar confiando, o milagre de Deus vai chegar nas suas mãos. Vamos continuar o texto. Faltam 10 minutos, misericórdia, irmãos. Jesus tomou os pães, versículo 11, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes. E aí a Bíblia diz assim: quanto eles queriam. Quanto eles queriam. Existem 3 formas que os teólogos usam para explicar esse milagre. Nós cremos em uma delas. Os teólogos neo-ortodoxos e liberais de corrente racional, que racionalizam a Bíblia, que dizem que os milagres são mitos. Existem teólogos que escrevem muito, mas que dizem que os milagres são mitos. Estudam a Bíblia para dizer que os milagres são mitos. E aí tem 3 correntes. A primeira corrente é a corrente que diz o seguinte: Jesus pegou os 5 pães, estraçalhou e deu uma fagulha para cada um. E aí a pessoa comeu a fagulha, mas estava tão alegre com o ato que esqueceu da fome e celebrou. Um negócio atribulado, né? Só tem um problema: a pessoa que tem essa visão, ela não leu o versículo 13. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Não precisa olhar não, depois você olha em casa, mas deixa eu ler aqui, olha só. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Não está dizendo fagulha não, irmão. Está dizendo é pedaço. E a Bíblia diz que eles comeram até não aguentar mais. Ninguém... Gente, não adianta você chegar na casa do irmão, eu estou sem almoçar há 3 dias. Você chegar e dizer: pois vamos orar. Não ore não. Não ore não. Né? Eu já contei para os irmãos do Jinjuno, já que eu passei. Contei não? Eu era novo convertido, tinha uns 5 meses de fé e nós tínhamos uma prática. Os meus 2 primeiros anos de fé foram muito especiais. Porque tinha na Barreira, irmãos, tinha um quarto lá na casa do irmão Wagner, que nós orávamos e estudávamos a Bíblia todo dia. E aí a gente passava todo santo dia, 2 horas, orando e lendo a Bíblia. E aí a gente lia a Bíblia toda em 4 meses. Era um negócio assim maravilhoso. Irmão, não tinha, era todo dia, todo santo dia, de domingo a domingo, era desse jeito. E aí no sábado
ia para a vigília todo sábado. Pense no povo que não sabia fazer outra coisa a não ser ler a Bíblia. Era no tempo que tinha saído a Bíblia de estudo pentecostal e a gente queria ler, aí lia os estudos e era aquele negócio. E eu, novo convertido, aquele temor assim, que eu lembro que quando eu entrava em casa que estava passando o William Bonner, aí eu olhava, aí eu entrava no quarto morrendo de chorar, porque eu tinha olhado para a televisão. Quando era domingo eu ia me reconciliar. Você está pensando que eu ainda não passei por isso? Eu já passei por isso também, viu, irmão? A gente amadurece, mas a gente passa por umas coisas também. E aí quando foi um dia eu estava lá, irmão, não devia nem contar isso não, porque eu vou contar, né? E aí o irmão disse assim, tinha o nosso líder, né? Que é o irmão Wagner. Um dia eu vou trazer ele aqui para ele cantar aqui. Ele canta muito, irmão Wagner, lá da Barreira. E aí tinha uma equipe que ele sempre foi assim, muito fomentador de jovens, e ele sempre abençoou muita gente. E aí tinha muito jovem na casa dele, sempre tinha muito jovem. Um homem muito simples. Quando eu vou na minha cidade de Barreira, eu posso não ir em nenhuma casa, mas na casa dele eu tenho que ir tomar um café. É um homem muito simples, mas um homem cheio de Deus. E aí a gente chegava lá, e a gente chegou lá nesse dia, e ele disse assim: eu hoje fiz uma oração, e a oração que eu fiz foi a seguinte: nós vamos comer agora meia-noite, nós só vamos comer de novo amanhã meia-noite. Aí ele fez um jejum por nós tudinho. Quando foi que você já viu um negócio desse, irmão? A pessoa faz um jejum pelos outros. Ele ia passar o dia em casa, porque ele trabalhava em casa como autônomo, e eu ia passar o dia todinho debaixo de ônibus, fazendo conferência de planilha, lidando com mecânico, funileiro, borracheiro, eletricista, que eu no tempo era gestor de manutenção de uma empresa de ônibus. E aí quando ele disse isso, eu disse assim: mas como é? Ele disse: não, então só falta 20 minutos. Eu já mandei a mulher fazer uma comidinha ali, e aí, irmão, eu comi assim, como se nunca mais na vida fosse ter comida na terra. Que eu comi pensando assim, né? Eu só vou comer amanhã, meia-noite de novo. E aquele temor, né? E aí, meu irmão, quando foi... Aí terminei de comer, bebi assim quase 1 litro d'água. Que era jejum de pão e água, irmão. Era jejum total. E aí, o jejum atribulado. O mais sem futuro da minha vida foi esse jejum. Pense. Quando foi no outro dia de manhã, irmãos, primeiro, aí a gente foi orar, a gente ficou orando até de manhãzinha. Eu peguei o ônibus para ir trabalhar nessa noite. Eu nem dormi, eu dormi no ônibus, que eu morava em Barreira e trabalhava em Fortaleza. 5 anos nessa luta. Passava 3 horas no ônibus vindo e 3 horas voltando. E aí entrei no ônibus, 5 horas da manhã, e vim dormindo. Quando eu parei, irmão, eu já estava com uma fome assim, vendo a minha avó me chamando para o além. Aí eu fui para a empresa, comecei a trabalhar. 9 horas da manhã, uma sede misturada com a fome, uma raiva misturada com estresse, e cheio de problema para resolver. E aí eu firme, eu disse: Senhor, o irmão fez a aliança, eu não posso quebrar não, eu estou firme. Na hora do almoço, irmão, não comi de jeito nenhum na hora do almoço. O pessoal, Danilson, todo dia a gente ia almoçar junto. Eu disse: não, estou olhando aqui umas planilhas aqui, tá? Não vou não. E fiquei lá trabalhando e não fui. Irmão, eu sei que eu aguentei até umas 6 horas da noite. Quando foi 6 horas eu já estava todo me tremendo, morrendo mesmo. Aí eu disse: quando eu entrar no ônibus melhora. Quando era 6h30 eu entrava no ônibus. Quando eu entrei no ônibus aí melhorou, porque quando eu entrei no ônibus eu estava com tanta fome que eu dormi logo. Aí eu fui dormindo até a Barreira. Quando eu cheguei na Barreira já era 10h30, 10 horas, por volta de 10 horas, 10h30 da noite. Aí eu fui para a casa dele. Eu digo: rapaz, não acredito, só falta 2 horas. Oh meu Deus. E aí eu fui. Quando eu cheguei, tinha eu e outro. Esse outro, inclusive ele faleceu, esse outro rapaz. Mas não foi nesse dia não, viu, irmão? Foi depois. Eu disse assim, eu disse junto, né? Ele morreu depois, viu? Esse rapaz faleceu. Mas misericórdia. Esse rapaz, ele estava, irmãos, igual a mim. Ele estava assim, sem um pingo de sangue no rosto, né? E aí eu olhei para ele e disse: meu camarada, vamos lá vamos. Aí ele disse: mas eu estou com uma fome grande, eu não estou aguentando não. Aí eu disse: eu estou com uma fome maior, mas vamos. Aí a gente foi. Quando chegou lá, estava o irmão que fez com outro lá. Eu não vou citar o nome dele não, porque está sendo gravado. Depois os irmãos conhecem, né? Mas vou trazer ele aqui, eu conto para ele. Aí estava lá, ele cantando com violão. Irmão, isso com semblante assim de anjo, um sorriso. Eu disse: rapaz, esse homem é crente demais. Irmão, nem parecia que ele estava
em jejum de 24 horas. Não parecia não, irmão. Uma alegria, eu disse, rapaz, esse homem, meu Jesus. E aí ele continuou conversando com a gente, aí eu disse assim, vamos entregar, vamos entregar logo, gente, em nome de Jesus, vamos entregar logo. E aí a gente entrou meia-noite. Quando a gente entrou no quarto, meia-noite, aí ele disse assim, vamos louvar a Deus com 5 hinos. Irmão, pense nos hinos da harpa mais atribulado da minha vida. Aí ele cantou, quando ele terminou de cantar, ele disse assim, irmãos, eu e o irmão, isso era ele que estava contando, né? Eu e o outro irmão, nós queríamos confessar para vocês que nós tínhamos feito o jejum, né? A aliança com Deus. E aí tinha eu e outro com fome, era 4. Mas hoje, meio-dia, a mulher fez um creme de galinha. Quando eu olhei para o creme, eu disse, eu não vou suportar, Senhor. Então a gente orou ao Senhor, pediu perdão, né, por não ter concluído o jejum, e a gente desceu o creme de galinha. Mas o que é bom é que estamos na presença de Deus. Aí ele disse assim, vamos cantar mais um hino. Aí quando ele disse isso, o rapaz que estava do meu lado disse assim, se tu cantar mais um hino, eu te dou um murro. Se você cantar mais ruim, eu lhe dou um murro. Ele disse, tenha calma, irmão. Ele dou mesmo, cante, se eu não lhe dou um murro. E ele com raiva, ele ia dar nele, irmão. Aí eu disse assim, irmão, entregue logo esse jejum, que não está servindo de nada, que eu estou com raiva. E o irmão também com raiva. Então, irmão, se for para fazer esse jejum atribulado de raiva, é melhor não fazer. Irmão, pense numa tribulação. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui, viu? Os irmãos conhecer esse atribulado que me fez sofrer. Tá certo? Meus amados, vocês estão rindo aí porque não foi com vocês, né? Deixa eu concluir o sermão nessa noite. Faltam 2 minutos, mas hoje é feriado. E eu tenho uma informação importante para passar para os irmãos antes de concluir. A Escritura diz que Jesus repartiu os pães, e entregou aos seus discípulos. E em João capítulo 6, versículo 30, Jesus diz assim, vossos pais comeram o maná do deserto a partir do 30, até o 35, e morreram. Quem comer da minha carne, terá vida. Jesus diz assim, a missão de vocês não é multiplicar pão. Essa é a minha missão. A missão de vocês é alimentar a multidão. Jesus está dizendo para todos nós nesta noite, entre o Cristo que é o pão da vida, e entre a multidão que está faminta, existem os discípulos de Jesus. Diz a Bíblia que ele toma o pão e entrega. E você sabe no que nós cremos? Uma primeira linha acredita que Deus fragmentou o pão. A segunda linha acredita que Deus deu o exemplo entregando o pão para os apóstolos. E aí as outras pessoas ficaram compungidas, porque achou bonito, e começaram a tirar os pães dos cestos, e começaram a entregar nos grupos de 50 e 50, de sorte que todo mundo acabou comendo. Pode parecer romântico essa visão, mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que o pão nasce das mãos de Jesus, nunca das mãos dos apóstolos. Ele pega o pão e reparte, fica com um pedaço e entrega o outro. O apóstolo pega o pão e reparte, fica com um pedaço e entrega o outro. O irmão pega o pão e reparte, fica com um pedaço e entrega o outro. O outro pega o pão e reparte, fica com um pedaço e entrega o outro. Pastor, como? Eu não sei. Eu só sei que aquilo que sai das mãos de Jesus chega aonde Ele deseja. Eu não sei. Eu só sei que milagre não se explica. E nós cremos no Deus de milagres. E que
que de suas mãos nasce toda boa dádiva e todo dom perfeito. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus para sempre. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. E sabe o que Jesus diz para concluir o sermão? Jesus diz assim: todo mundo está saciado? Amém. Agora reúnam os pedaços de pães que sobrou. Olha aí Jesus dando uma aula ecologicamente coerente. Olha aí Jesus dando uma aula de você evitar, ensinando-nos a evitar o desperdício. Olha aí Jesus dizendo para a gente: eu fiz um milagre, mas a maior beleza do milagre é você aprender a receber o milagre com responsabilidade. Olha o que é que Jesus está dizendo: não é porque você vive na minha presença que você pode viver de qualquer forma. Não é porque eu fiz um milagre na sua casa que você tem que viver de forma irresponsável. Pastor, eu queria ver o meu casamento mudado. Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Agora você precisa deixar de discutir coisas tão pequenas e de se irritar com coisas tão frívolas. Você tem que aprender a reunir os pães e aprender a guardar o que sobrou do milagre para amanhã. O que é que nós estamos levando para o cesto hoje à noite? O que é que a gente está carregando no cesto da nossa história hoje à noite? Os discípulos levaram o que sobrou do milagre. Será que nós estamos carregando alguma coisa que nos é inadequado? A proposta do Evangelho é essa: recebeu o milagre? Recebi. Mantenha o seu cesto cheio daquilo que sobrou do milagre, porque a fome vai vir amanhã, e quando ela chegar, você está instrumentalizado pelo milagre. Você quer o seu casamento abençoado amanhã? Se você ouviu esta palavra nesta noite, encha o cesto. E amanhã, quando o inimigo intentar para colocar um contra o outro, vai lá no cesto e toma posse da palavra de vida que você recebeu nesta noite. Encha o cesto de milagres. Encha o cesto de milagres. Escute o conselho do mestre nessa noite. E saiba que Deus cuida das nossas vidas. Somos uma multidão, mas Deus olha-nos de forma individual. E esta é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: leve para casa o que sobrou do milagre. Não leve para casa outra coisa a não ser isso. Que você possa encher os cestos nesta noite e saber que o Senhor tem cuidado da tua vida. Decline a sua cabeça. Nós vamos orar por você. Pai bendito, nós queremos te adorar nesta noite. Nós queremos te bendizer porque tu és muito bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tens cuidado de nós. Nos desertos da vida não estamos só, porque tens percebido a nossa dor e as nossas angústias. E o teu olhar é um olhar de misericórdia e compaixão. Deus, nós queremos aprender a nos sentar na relva nesta noite e esperar o teu tempo, porque nós sabemos que tua mão está fabricando milagre para as nossas vidas. E é das tuas mãos que nasce todo o milagre necessário para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa vida conjugal, para os nossos relacionamentos interpessoais. Invade a nossa casa com a tua presença e ajuda-nos em tudo, Senhor. Pedimos-te e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã haverá vigília do Ministério